Olá, o aquecimento global está torrando o hemisfério norte. O calor provoca incêndios em Portugal, na Espanha, na França e na Grécia. Na Espanha são os piores em 15 anos. Na Península Ibérica a temperatura chegou a 47 graus. Mais de 60 cidades francesas registraram mais de 40 graus. O presidente Emmanuel Macron vai, quarta-feira, à região da Gironda, onde acontecem os incêndios florestais. Na Inglaterra, pela primeira vez, a temperatura passou de 40 graus. Na Escócia, marcou 34,8. 21 países europeus estão em estado de alerta, com alguns aeroportos fecharam porque a pista estava amolecendo. Estradas de ferro foram interditadas. Na China, 31 cidades estão em estado de alerta. E uma onda de calor que pode passar também de 40 graus. 1 milhão de chineses fugiram de casa por causa dessas ondas de calor. E nos Estados Unidos, dezenas de grandes cidades registraram mais de 40 graus. No ano passado, fez 49 graus no Canadá e 18,3 na Antártida, que é o continente gelado. As chuvas e tempestades que atingiram o Brasil neste ano também são fenômenos climáticos extremos causados pelo aquecimento global. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Talas, advertiu que estas ondas de calor vão se tornar mais frequentes e possivelmente mais graves se não houver uma redução maior nas emissões dos gases carbônicos que agravam o efeito estufa. A vida existe na Terra porque a Terra é uma estufa. A atmosfera do planeta retém parte da radiação solar, esse calor, então a temperatura média da Terra fica em torno de 16 graus centígrados. Se não houvesse esse efeito estufa, a temperatura seria negativa, vamos dizer que fosse 16 graus negativos, seria uma temperatura imprópria para o desenvolvimento da vida, pelo menos com a exuberância que isso aconteceu no planeta Terra. Então, se a vida existe por causa do efeito estufa, este agravamento do efeito estufa se deve à concentração de gases carbônicos na atmosfera. O gás carbônico, especialmente o principal deles é o CO2, né, que acontece na queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Né, qualquer coisa que a gente queima vira CO2, né? Mas enfim, esses são os grandes, né, os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis por esse aquecimento global. E então o que acontece é que desde o início da Revolução Industrial, em 1750, na Inglaterra, aumentou a concentração desses gases carbônicos na atmosfera. E já em 1896, o químico sueco Svante Arrhenius, quem estudou química no ensino médio, deve ter estudado os ácidos e as bases de Arrhenius, pois Arrhenius previu em 1896 que a concentração de gases carbônicos na atmosfera causada pelo homem por causa das atividades industriais levaria ao aquecimento do planeta. E claro que isso se tornou muito mais grave nas últimas décadas, porque a industrialização se espalhou pelos 4 cantos da Terra, então tem muito mais usinas emitindo fumaça por aí. Então, como esse fenômeno se tornou mais grave, já foi um dos temas da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, de 1972. Depois surgiu o painel intergovernamental sobre mudança do clima, que reúne mais de 200 cientistas de mais de 100 países do mundo que fazem periodicamente análises e relatórios sobre a mudança do clima causada pelo homem. O primeiro documento, a convenção, que se chama de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi aprovada
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Conferência do Rio de Janeiro, ou Rio 92, realizada aqui no Brasil. E esta convenção do clima deu origem às conferências das partes da convenção dos países que fazem parte da convenção. Na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 1997, foi aprovado o Protocolo de Quioto, que foi o primeiro instrumento assim prático para tentar conter o aquecimento global. O acordo foi o Protocolo de Quioto foi negociado na cidade de Kyoto, no Japão, e previa que os países desenvolvidos reduzissem as emissões de gases carbônicos em 5% em relação ao que emitiam em 1990. O protocolo é de 1997, o acordo foi negociado pelo vice-presidente norte-americano Al Gore, que é muito preocupado com as questões ambientais, mas o Senado dos Estados Unidos, que tem a obrigação constitucional de ratificar os tratados assinados com outros países, não ratificou o Protocolo de Quioto sob o argumento de que daria uma vantagem competitiva à China na concorrência entre as duas economias, porque a China, como um país em desenvolvimento, não teria obrigação de reduzir as suas emissões, enquanto os Estados Unidos teriam. Então, os Estados Unidos nunca aprovaram o Protocolo de Quioto, que expirou em 2010. Aí começou outra negociação de um tratado que realmente envolvesse todos os países, e este é na verdade, este é o Acordo de Paris, o Acordo de Paris de 2015, decide que todos os países devem adotar metas metas voluntárias de redução das emissões de carbono, ou seja, cada um propõe o que quiser, e aí na negociação entre os diversos países, claro que alguns países, especialmente os grandes poluidores, podem ser pressionados a fazer mais, né? Todos os países aderiram ao Acordo de Paris, menos a Nicarágua e a Síria. Depois que Donald Trump retirou os Estados Unidos, a Nicarágua entrou, e o presidente Joe Biden, quando assumiu o cargo lá na Casa Branca, também botou os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris. Mas se todos os países fizerem o que está previsto no Acordo de Paris, a temperatura deve subir 2 graus centígrados e 7 décimos até o fim do século, talvez 3 graus. Seria a temperatura mais alta no planeta em milhões de anos, certamente desde que o primeiro hominídeo, o Sahelanthropus chadensis, pisou na Terra 7 milhões de anos atrás. No ano passado, em Glasgow, na Escócia, a COP26 teve como meta evitar um aumento da temperatura média do planeta acima de 1,5 grau. Para isso, seguindo as recomendações do painel intergovernamental sobre mudança do clima, vários países concordaram em reduzir as emissões em 45% até 2030, em comparação com 2010. Vamos ver aqui os principais acordos da COP26 realizada em Glasgow. Os Estados Unidos e a China prometeram cooperar, e sem a cooperação das duas superpotências e maiores emissores de gases carbônicos, maiores poluidores, o combate ao aquecimento global não tem como dar certo. Mais de 80 países prometeram neutralizar as emissões até 2050. O que significa isso? Emitir tanto quanto absorve. A principal maneira de absorver, por enquanto, é a plantação de florestas, de vegetação, que absorve o gás carbônico. Mais de 100 países prometeram acabar com o desmatamento até 2030, o Brasil também, mas o presidente Jair Bolsonaro falou apenas, comentou no dia que a notícia saiu lá em Glasgow, que o Brasil acabaria com o desmatamento ilegal. O Brasil, a Rússia, o Canadá e a Indonésia têm 85% das florestas do mundo. A COP prometeu 9 bilhões e 200 milhões de dólares para combater o desmatamento.
Também houve um acordo para reduzir em 30% as emissões de gás metano até 2030. O metano, o gás dos pântanos, é produzido muito pela agropecuária e tem uma capacidade calorífica muito maior do que o gás carbônico, mas dura menos na atmosfera. Então, se conseguir reduzir substancialmente o gás metano, em princípio, é uma situação muito mais controlável que a do gás carbônico em geral. Mais de 40 países prometeram abandonar o carvão, o uso do carvão, mas no documento final a China e a Índia trocaram a palavra eliminar por reduzir. Por isso, esses 40 países assinaram um documento à parte. O grupo dos 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia prometeu suspender o financiamento de novas usinas de carvão. Os órgãos de financiamento prometeram financiar energia limpa, mas não foram definidos mecanismos de ajuda de 100 bilhões de dólares por ano, né, que seriam dados pelos países ricos aos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso é uma promessa que vem desde 2009. Os países mais pobres queriam 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para realizar a transição energética para uma economia de baixo carbono, que significa com menos queima de carvão, petróleo e gás natural. Houve um acordo para reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, mas sempre que há uma crise de energia, e agora há uma por causa da crise da guerra na Ucrânia, voltam os subsídios aos combustíveis fósseis. E a criação de um mercado de créditos de carbono. O que é isso? Cada país teria uma cota que poderia emitir de gases carbônicos e assim, se não usasse essa cota, poderia vender a países mais envolvidos que consomem mais energia, que assim comprariam o direito de poluir mais. Mas mesmo se tudo isso que foi acertado em Glasgow for feito, será apenas 9% do necessário para manter o aquecimento global em 1,5 graus. A COP27 será realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, de 7 a 18 de novembro deste ano. Um dos temas centrais, mais uma vez, será o financiamento das medidas para mitigar e se adaptar à crise do clima, que atinge o caráter de emergência em meio a uma crise global causada por uma chamada tempestade perfeita: pandemia, guerra, inflação, escassez de energia, aumento nos preços dos alimentos, escassez de alimentos, fome e miséria. Com a guerra da Ucrânia, a escassez de petróleo e gás natural por causa das sanções da Rússia, há um atraso, um adiamento na implementação das políticas dos programas de transição energética, especialmente na Europa, que recebia da Rússia 40% do gás que consome. O gás é um combustível fóssil, mas é menos poluente do que o carvão e que o petróleo. O carvão é o pior de todos. Sob a ameaça de passar frio no próximo inverno, se a Rússia cortar o fornecimento de gás, os europeus não vão hesitar em apelar para o carvão. Já havia uma pressão para usar o gás natural e a energia nuclear como formas menos poluentes durante a transição energética, e agora a União Europeia aprovou há pouco o uso do gás natural como parte da transição energética, mas isso significa que pode haver projetos de longo prazo financiados com esse dinheiro, ou seja, o gás natural não seria usado apenas num momento de emergência de crise energética, mas sim, enfim, seriam construídas usinas para durar décadas. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pretendia encaminhar a transição energética para uma economia de baixo carbono, mas sofreu 2 duros golpes recentemente, em 30 de junho, por 6-3. A supermaioria conservadora da Suprema Corte decidiu, numa ação movida pelo estado da Virgínia Ocidental, produtor de carvão e gás, que a Agência de Proteção Ambiental não tem poder para controlar as emissões de carbono no setor de energia elétrica.
O Supremo Tribunal norte-americano entende que o plano de ar puro do governo Barack Obama ampliou os poderes da agência ambiental além do que está expressamente estabelecido em leis aprovadas pelo Congresso. Então, a Agência de Proteção Ambiental precisaria de autorização expressa do Congresso para assumir novas competências. Os democratas, o partido de Biden, corre sério risco de perder a maioria nas duas casas do Congresso nas eleições de 8 de outubro, especialmente por causa da inflação e da crise econômica, aí agravada pela guerra, né? Os problemas econômicos já vinham da pandemia e mesmo hoje o Partido Democrata só tem uma maioria ínfima. No Senado são 50 senadores do Partido Republicano e 50 do Partido Democrata. A vice-presidente Kamala Harris, como presidente do Senado, tem o direito de dar o voto de Minerva, mas acontece que há pelo menos um senador democrata extremamente relutante que tem sabotado os planos do governo Biden. É o senador rebelde Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, que se nega a votar a favor do programa Reconstruindo Melhor, o grande plano de obras de infraestrutura do governo Biden, de quase 2 trilhões de dólares, que nunca se sabe de que tamanho vai ficar, porque está sendo cortado, né, e sob pressão do senador Joe Manchin. O objetivo de Biden era preparar os Estados Unidos para o futuro, para a transição energética e a competição estratégica com a China. Joe Manchin declara estar mais preocupado com a inflação, que chegou a 9,1% ao ano, é a maior em 41 anos. Manchin sugere que a causa da inflação é o excesso de gastos públicos por causa dos programas para mitigar o impacto econômico da pandemia. Para pensar em votar a favor, exige a inclusão do gás natural produzido em seu estado na transição energética. O Partido Republicano aproveitou a viagem do presidente Biden à Arábia Saudita. Biden foi pedir à Arábia Saudita que aumente a produção de petróleo. Foi muito criticado por ter se encontrado com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, acusado pela morte e esquartejamento do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018. Mas os republicanos não estão preocupados com a situação dos direitos humanos na Arábia Saudita. Aproveitaram a oportunidade para dizer que o petróleo dos Estados Unidos é melhor, numa crítica às restrições ambientais impostas à exploração dentro do país. Enquanto isso, a ala mais radical do Partido Democrata pressiona Biden a declarar estado de emergência para poder tomar medidas por decreto, sem a necessidade de aprovação do Congresso. A realidade é que o aquecimento global está aí, as soluções são queimar menos combustíveis fósseis e plantar florestas. As árvores, os vegetais, de modo geral, são o que mais absorve o gás carbônico, misturam com água e sob a luz do sol, na fotossíntese produz o milagre da vida, produz matéria orgânica. Preservar florestas e plantar mais, além de queimar menos gás, carvão e petróleo, são as saídas para evitar ondas de calor, piores ainda, secas, enchente, desertificação, quebra de safras, fome, migrações e fuga de regiões insuportáveis, com risco de causar guerras por água no século XXI. E o Brasil está na contramão da história. Nos últimos 3 anos, o Brasil desmatou uma área de florestas do tamanho do estado do Rio de Janeiro, que tem 43.700 quilômetros quadrados. O Brasil foi um protagonista a organizar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, quando foi negociada a Convenção sobre Mudança do Clima. Antes da conferência, o Brasil era muito criticado pelo desmatamento na Amazônia, era visto como um vilão ambiental.
virou um negociador importante nas negociações internacionais de meio ambiente, teve um papel importante nas negociações do Acordo de Paris. O atual governo desprezou os recursos internacionais do Plano Amazônia, desistiu de sediar a COP25, que foi realizada e acabou sendo realizada no Chile em 2019, e também desestimulou a fiscalização ambiental. O presidente da República alegou, na época, que o gasto o custo de 500 milhões era alto demais para financiar a COP25. Mas para as emendas de relator do orçamento secreto não faltam bilhões. Não é à toa que Bolsonaro é considerado hoje o maior vilão ambiental do mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.